Oi todo mundo, eu sou Juliana, eu tenho atrofia muscular espinhal AMI, tipo 3. E junto com o pessoal do Proclame, hoje a gente vai reagir à reunião da Conitec, que discutiu a incorporação do medicamento nusinersen para AMI tipo 3 de ambulantes. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que respeitamos muito o trabalho da Conitec e do CECATS, mas ao analisar a reunião, percebemos que o raciocínio utilizado no relatório inicial conduz a discussão sempre para um lado negativo, e isso gerou um viés de informação que culminou na recomendação desfavorável com a qual a gente não concorda. Então, nos próximos momentos, o que a gente quer apresentar é a perspectiva real de quem vive com AMI. Porque durante a reunião, apesar de existir um espaço para um paciente contar a sua história, no momento mais importante, que é o momento da discussão, nenhum paciente, médico ou pessoa que conheça a realidade da AMI fica presente nessa reunião para esclarecimentos. Pra gente seguir, eu ressalto algumas coisas. A AMI, ela é genética e progressiva. E isso significa o quê? Que a gente nasce com AMI e os sintomas dela sempre vão piorando. O que diferencia é que a velocidade com que esses sintomas vão se agravando. Uns muito rápido, outros um pouco menos, mas ela sempre piora. E hoje quem tem AMI do tipo 3 não tem nenhum dos dois medicamentos indicados disponíveis pelo SUS. Eles são muito caros. Ninguém consegue comprar particular um medicamento desse, é impossível. Esse pedido para AMI 3 de ambulante, ele significa que é para quem ainda consegue andar. Ainda consegue andar. E por último, que eles recomendaram que não seja incorporado no SUS, ou seja, acesso zero pra gente, que tem AMI tipo 3. Mas essa é uma recomendação que não é definitiva. A gente tem um momento ainda de consulta pública, onde a Conitec tem a possibilidade de corrigir essa recomendação. Então assim, o nosso objetivo hoje é somar esse debate, mostrar o nosso lado e o porquê que essa decisão precisa ser revista. Ainda dá tempo, a gente consegue essa possibilidade nessa etapa do processo, mas ela precisa ser revista. Bora começar? Essas, então, são as apreciações do nusinersen que foram feitas aí ao longo dos anos, né? Essa é uma pauta muito cara para o SUS, para nós, e ela vem sendo paulatinamente apreciada aí no tratamento da AMI, a partir de 2019, onde o nusinersen foi incorporado para a AMI tipo 1, mas a decisão foi de não incorporação para a AMI tipo 2 e 3. Em 2021, houve a decisão de incorporação para a AMI tipo 2, mas não para a AMI tipo 3. E agora, 2025, 4 anos depois, a gente aprecia o pedido de incorporação para a AMI tipo 3. O nusinersen foi aprovado pela Anvisa no Brasil para a AMI, inclusive para o tipo 3, e isso está em bula, em 2017. Nós, AMI 3, já estamos há 8 anos esperando por essa incorporação. Até agora só foi incorporado para AMI 1 e AMI 2. Então assim, talvez quem não conheça a AMI, principalmente o tipo 3, não entende o que a gente pode perder em 8 anos sem tratamento. É angustiante, os nossos neurônios motores, eles vão morrendo. A gente vai perdendo movimentos, então a gente já perdeu em 8 anos. A gente vai esperar mais quanto tempo para poder ter a nossa saúde preservada? A AMI, então, é caracterizada, né, é uma doença caracterizada pela degeneração dos neurônios motores, que consequentemente levam à paralisia com atrofia muscular. É a segunda causa mais comum de mortalidade relacionada à herança autossômica recessiva, e a incidência estima-se que é de entre 1 a 6 mil e 1 a 10 mil nascidos vivos. Ela é caracterizada, então, pela deleção total ou parcial do gene SMN1. A AMI tipo 3, ela apresenta a deleção, né, do SMN1 e pelo menos 3 cópias do gene SMN2. Ela se caracteriza também pela idade de início dos sintomas maior de 18 meses de idade, e é uma manifestação clínica muito heterogênea, né, entre os pacientes. Eles atingem os principais marcos motores, mas desenvolvem durante a infância ou mesmo a fase adulta a fraqueza muscular, principalmente nos membros inferiores, e alguns necessitam de cadeiras de rodas ainda na infância, enquanto outros mantêm essa capacidade de deambulação até a idade adulta, embora com alguma limitação funcional. Quando se fala em alguma limitação funcional na vida adulta, para descrever as pessoas com AMI 3, essa é uma fala muito complicada e ela é muito pesada pra gente que tem AMI ouvir, porque ela pesa muito no entendimento do que essa doença causa na nossa vida. Porque se eu falo pra você alguma limitação na vida adulta, parece algo pequeno. As pessoas com AMI que mantêm a deambulação, elas mantêm a capacidade de andar, mas ela não consegue andar da mesma forma como uma pessoa que não tem AMI. Pra quem tem AMI andar, e cada um consegue andar determinada distância, nunca é uma distância assim muito longa, a gente anda, aí a gente fadiga, cansa, você tem que parar, descansar, recuperar a sua força pra depois continuar a andar de novo. Não é que a gente sai caminhando normal por aí. A pessoa que tem AMI, ela vai sempre perdendo. Então, a gente antes conseguia andar mais, quando era mais novo, depois a gente consegue andar uma distância menor. Se quem tem AMI 3, que ainda anda, for fazer um passeio no shopping, pra gente, assim, é o equivalente a disputar uma maratona. Você vai sair daquele dia exausto, de cansaço, porque isso só vai piorando com o passar dos anos. Então, se antes você conseguia caminhar o shopping inteiro pra passear, depois você só vai conseguir andar metade. Depois de passado um outro tempo, você vai conseguir andar metade da metade, depois 2 corredores, depois um corredor, até que você vai chegar num momento que pra você conseguir andar no shopping ou passear no shopping, você vai precisar de uma cadeira de rodas. E talvez você ainda consiga andar dentro da sua casa, mas para uma distância maior, um passeio, alguma coisa, você já vai precisar usar uma cadeira de rodas. Isso tudo vai acontecer porque mesmo que a gente faça fisioterapia, se você não tiver uma medicação junto com a fisioterapia, você vai acordar e dia após dia você vê que você está mais perto dessa realidade. E além da questão do andar, nós temos outras limitações que não se resumem a isso. Temos quedas muito frequentes, dificuldade para subir escada, e vira uma dificuldade
dificuldade de subir um degrau, por exemplo, da rua pra calçada, que tem aquele degrau, e aí você vai ter que buscar, se tiver um carro perto, você consegue se apoiar pra subir, ou uma pessoa, senão você não consegue subir. Imagina a angústia, às vezes se você estiver andando na rua e você não tiver nenhuma rampa, você tem um degrauzinho, pode parecer normal pra muita gente, que ninguém nem presta atenção, mas aí você fica preso na rua, porque se não tiver onde você se apoiar, você não vai conseguir subir. Tem pessoas com AMI do tipo 3 que já tem dificuldade, por exemplo, de virar na cama quando estão dormindo. Então imagina você à noite, você dormir na mesma posição a noite inteira, então você já acorda cansado, porque você não tinha como se virar sozinho e se aconchegar na cama. Você precisava de outra pessoa pra fazer isso pra você. Erguer objetos, tendo peso, enfim, são vários e vários movimentos que a gente vai perdendo com a AMI. Não são algumas limitações, sabe? Não são coisas simples. São grandes movimentos e vários, né? E aí que a gente piorando até ficar totalmente dependente de um cuidador. Então, assim, com o máximo respeito pela profissão do cuidador e pelas pessoas que precisam de um, mas assim, você já imaginou como é difícil ter recurso financeiro pra contratar cuidadores que possam ficar com você o tempo inteiro? Você dispor da sua intimidade no momento que você precisa ir a um banheiro e você precisa que alguém te leve ao banheiro, alguém te dê um banho, te ajude com o banho. Então, essa angústia de saber o que vai acontecer com a gente convive dia a dia. Então, assim, é muito difícil lidar com essa visão de que AMI 3 é leve. Pessoas com AMI 3 que deambulam são saudáveis ou até assintomáticas. E eu tô falando isso porque foi mencionado durante essa reunião da Conitec. E isso cai pra gente com um peso muito grande. Quando alguém falar de AMI 3, por favor, venham conhecer uma pessoa com AMI 3, reflitam sobre a nossa realidade. Essa doença, ela não é leve, ela é muito grave. E, infelizmente, eu hoje tenho que vir aqui pra dizer pra vocês que nós não somos saudáveis. E você imagina como é difícil a gente ter que ficar repetindo: olha, gente, nós não somos saudáveis, nós não somos assintomáticos, as nossas limitações não são coisas qualquer. Isso entristece muito. Do ponto de vista da prevalência, a AMI tipo 3 representa 13%, né, da proporção de pacientes com AMI. A expectativa de vida mediana é a da população geral e, como eu disse anteriormente, o marco motor mais alto alcançado é ficar de pé e andar sem apoio. Então aqui a gente vai rapidinho entender algumas diferenças entre os 3 tipos de AMI mais comuns, porque isso é chave aqui para nossa conversa. O marco motor mais alto alcançado no AMI tipo 1 é que ele senta, só que ele tem que ter apoio para sentar. O AMI tipo 2, ele senta sem apoio. E o AMI tipo 3, em algum momento da sua vida, fica em pé e consegue andar sem apoio. Todos eles podem evoluir e perder essa capacidade ou esse marco motor que alcançaram. O ponto importantíssimo aqui é que só tem medicação no SUS para AMI 1 e 2, e que sem medicação, todos os tipos de AMI levam a perdas de movimento dia após dia. Então, independente de qual tipo de AMI você tem, se você não tem medicação, você vai perder os movimentos. Então, por exemplo, o tipo 2, se ele não tiver medicação, ele vai deixar de sentar sem apoio, que é o maior marco motor alcançado. Ele vai piorar. Assim como o nosso tipo 3 também. Sem medicação, em algum momento, a gente vai deixar de ficar em pé e vai perder a capacidade de andar. E isso é um fato. A AMI, ela é progressiva e ela sempre piora. Se você perguntar para quem tem AMI 3 que anda ainda hoje, nós vamos dizer para vocês: o meu medo é que eu vou parar de andar, porque eu vejo isso chegando. Eu vejo que em algum momento essa vai ser o marco motor que eu vou perder. Guardem essa informação. A AMI sempre piora. E vamos continuar. Bom, o demandante, ele fez uma pergunta PICOS, né, ampla. O uso de nusinercena é eficaz, efetivo e seguro no tratamento de pacientes com AMI tipo 3. Então, a população que foi designada pelo demandante são pacientes com AMI tipo 3. No entanto, a proposta do demandante é a incorporação do nusinercena para tratamento de AMI tipo 3 em pacientes com capacidade de deambulação. Embora ele tenha elaborado uma pergunta PICOS mais abrangente, ele inclusive justifica esse PICOS mais abrangente, porque um PICOS mais restrito, né, que incorporasse apenas a questão da deambulação, ele não teria resposta na revisão das evidências disponíveis, e ele justifica esse pedido de incorporação como uma necessidade médica não atendida, porque os pacientes com AMI tipo 3, né, segundo o próprio demandante, com capacidade de deambulação, que é a população desse documento, são aqueles que, independente da idade, ainda mantêm a habilidade de andar e estão em um estágio inicial da doença e não sofreram um impacto clínico expressivo, e nesse sentido, o tratamento com terapias modificadoras do curso da doença seria crucial para essa população. Na pergunta PICOS do demandante, os desfechos, eles são bem amplos, né, ele considera qualquer desfecho clínico de segurança e eficácia, isso significa qualquer ganho em qualquer escala motora, o que dificulta muito a análise dos resultados em conjunto desses estudos. Aqui é importante prestar atenção que o desfecho original proposto era qualquer ganho em qualquer escala motora. Isso é apontado como algo negativo na proposta, mas não é. É positivo. Eu vou continuar esse react porque a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, o demandante ele incluiu 48 estudos, 37 são estudos observacionais do tipo coorte sem braço comparador, 5 revisões sistemáticas e 6 ensaios clínicos. Esses ensaios clínicos são todos análises, subanálises do ensaio clínico pivotal, o Cherish, que a gente já falou muito sobre ele aqui, né, que avaliou AMI dos tipos 2 e 3. Nesses estudos pivotais, AMI tipo 2 e 3 foram em conjunto chamadas de AMI de início tardio, e nos quais não foi feita uma análise de subgrupo para a AMI tipo 3 especificamente. Bom, nesses 48 estudos foram consideradas diversas escalas que avaliassem qualquer benefício
benefício em uso do medicamento. Então, principalmente essas 4 escalas, mais a questão do suporte ventilatório. Então, assim, o fabricante apresentou estudos com várias escalas, mas prestem atenção, nessas várias escalas tem uma delas que é específica para AMI 3D ambulante. Ela só pode ser aplicada para o AMI 3D ambulante, que é o teste de caminhada. E como eu tinha falado, a gente vai guardando essas informações porque eu vou juntar isso tudo para mostrar para vocês as coisas que importam lá na frente. O demandante, então, ele dividiu os estudos que foram incluídos em estudos que detalham o resultado com a capacidade de deambulação e estudos que não detalham, né, o resultado para pacientes com AMI sobre capacidade de deambulação. Todavia, a gente encontrou um problema aqui, é que esses estudos que agrupam os dados de pacientes que mantêm a capacidade de deambulação, eles não dividem os subtipos de AMI. Então, eles incluem AMI tipo 2, tipo 3 e tipo 4, o que dificulta uma análise específica sobre a capacidade de deambulação em pacientes com AMI tipo 3. Então, pessoal, agora a gente chega num momento em que essa apresentação que passou, ela deixou a gente bastante confuso em certos termos que foram usados e como que isso foi abordado e apresentado, porque foi também muito rápido essa apresentação. Os estudos observacionais, eles foram divididos em 2 grupos. Um primeiro grupo é um grupo com 17 estudos e ele foi descrito assim: estudos que detalham o resultado em pacientes com AMI com capacidade de deambulação. Parecem estudos bem específicos, detalhando o resultado em pacientes com AMI com capacidade de deambulação. E aí a gente pensa, 17 estudos detalhando isso é ótimo, porque a gente sabe que a AMI é uma doença rara. Lá atrás a gente estava falando, quando foi mostrado os tipos de AMI, só quem tem capacidade de deambulação na AMI é o tipo 3, e o raro, tipo 4, é uma pequena parcela de população. Até a estimativa da própria Conitec, mais pra frente, dá aí uma estimativa entre 400 pacientes no Brasil de AMI 3. Os deambulantes, então, é uma parcela ainda menor. Ter 17 estudos focados em algo assim tão específico, já sinaliza uma evidência relevante de estudos científicos para o nosso grupo. E aí eles também apresentam um segundo grupo com 20 estudos. Eles descreveram assim: estudos que não detalham o resultado em pacientes com AMI 3 sobre a capacidade de deambulação. Essa frase tá sublinhado, um ênfase aí no não detalham. E aí pode dar uma ideia de que esses 20 estudos não servem para nada de tipo 3, né? Ou não trouxeram algum resultado relevante. Mas se você ler a frase com calma, o que tá sendo dito é que eles não detalham especificamente sobre a capacidade de andar. E isso significa o quê? Não detalhou sobre a capacidade de andar, mas detalhou sobre outros resultados para a AMI 3. Por que isso é importante? Porque, como eu falei lá atrás, a AMI afeta todos os nossos movimentos, não só o de andar. Então, se tem estudo avaliando outros impactos, isso é muito importante. Por exemplo, você está avaliando a força no braço, quanto tempo que eu consigo erguer um braço, a nossa capacidade respiratória, ou outras e outras atividades que são as coisas que a AMI vai impactando no nosso dia, isso continua sendo super relevante. Não podemos olhar para essa divisão entre esses 2 estudos pensando apenas na questão da deambulação. E aí que ficou bastante confuso. O primeiro está falando em específico de pessoas com capacidade de deambulação, e o segundo só diz que eles não detalham sobre a capacidade de deambulação. Como é passado muito rápido esse slide, fica parecendo que esses estudos foram divididos de forma que eles não apresentam resultado nenhum sobre AMI 3. E ainda vem um quadro vermelho que me deixou também um pouco mais confuso ainda. Esse quadro vermelho no meio do slide, ele fala assim: estes estudos agrupam dados de pacientes que mantêm a deambulação com diferentes subtipos de AMI, incluindo tipo 2, tipo 3 e tipo 4, sem discriminação individualizada por subtipo e capacidade de deambulação. Ficamos muito confusos, porque quando fala estes estudos, eles estão se referindo ao quê? Aos 37 estudos? Aos 17 estudos? Aos 20 estudos do segundo grupo? É um pouco complicado, porque fala que mistura o tipo 2 com o tipo 3, mas o tipo 2 não anda. Então, se foi avaliada a questão de deambulação, não foi com o tipo 2, entendem? E isso é bastante preocupante, porque quando você tem que trazer informações que vão embasar coisas tão importantes na nossa vida, como é uma decisão dessa, se não for tudo muito bem explicado, muito claro, pode ficar parecendo que os estudos apresentados todos eram sem critério, misturavam pacientes. Não podemos ter esse tipo de abordagem confusa no meio de uma reunião dessa, onde você passa ali por 20 segundos, mostra um slide, dá a sua impressão e deixa isso para os decisores. Bom, então aqui a gente vai fazer uma análise crítica dessa demanda de incorporação, no que diz respeito às evidências clínicas, com base no protocolo clínico atual para AMI tipos 1 e 2. Então a pergunta, ela se mantém, né, no Cinecena é eficaz, efetivo e seguro para pacientes com AMI tipo 3. Nós fizemos aqui uma modificação com relação aos desfechos e consideramos como eficácia o ganho motor em comparação à linha de base avaliado pela ferramenta HFMSE para alinhar as medidas de desfecho às medidas de benefício que são atualmente colocadas no PCDT da AMI, e com relação à segurança, os eventos adversos e mortalidade. Então, como eu já havia dito, o ganho motor na escala FMSE é o desfecho principal, e a gente considerou como medida de benefício o ganho de pelo menos 3 pontos nessa escala. Foram critérios adicionais para exclusão de estudos aqui nessa avaliação de evidências, os estudos que tinham menos de 10 participantes, o uso de escalas diferentes da HFMSE e um tempo de acompanhamento inferior a 12 meses, que é o tempo médio de condução do ensaio clínico pivotal. Olha só, a proposta original para nós, pessoas com AMI tipo 3, ela era bem lógica, considerar qualquer ganho em qualquer escala. Por que isso faz tanto sentido? Porque nós, que conseguimos andar, a gente já começa com umas pontuações mais altas na escala Hammersmith, que é a HFMSE, aquela que mede o desenvolvimento motor. Então a maior parte dos pontos que os AMIs tipo 1 e 2 vão ganhar, a gente já alcançou no nosso desenvolvimento. Pensa assim, um bebê com AMI tipo 1, ele começa com uma pontuação bem mais baixa, é mais próxima do zero do que do topo da escala. Então, qualquer movimento que ele vai ganhando, ele já vai adquirindo pontos nessa escala. Nós que já andamos e já nos desenvolvemos e crescemos e tudo mais, a gente precisa fazer movimentos muito mais complexos e difíceis para
conseguir ganhar pontos nessa mesma escala. A limitação do ganho de pontos é maior pra gente nessa ferramenta, porque a gente já tem uma pontuação mais alta. E tem mais. Existem escalas que são mais específicas pra nossa realidade. Eu falei isso pra vocês lá no começo, pra vocês gravarem o teste de caminhada de 6 minutos. Ele, por exemplo, avalia a resistência e o cansaço ao andar, que são coisas do dia a dia de quem tem AMI tipo 3, deambulante. Só quem pode fazer esse teste é quem anda, porque ele é um teste de caminhada. Então, esse teste, por exemplo, ele é perfeito pra gente. Mas o que aconteceu? Os estudos que tinham outras escalas que não eram a Hammersmith foram excluídos, eles não foram considerados para essa análise. E aí, a proposta que a Conitec colocou como critério principal foi mudada. Eles definiram que o que importa é um ganho motor de pelo menos 3 pontos na escala Hammersmith, ao invés de qualquer ponto em qualquer escala. Isso foi justificado dizendo que estão avaliando essa incorporação de medicamento usando os mesmos critérios do tipo 1 e 2 da AMI, do PCDT do tipo 1 e 2. E aí eu pergunto pra vocês, isso faz sentido? Porque se eles consideram a gente diferente, quando se trata da urgência em nos tratar, em nos fornecer a medicação, porque é considerado que o AMI tipo 3 é uma AMI mais leve, diferente da tipo 1 e 2, então por que na hora de medir o sucesso do tratamento, os benefícios do tratamento, a gente vai ter que ser enquadrado nos mesmos critérios? Pra mim isso é um pouco ilógico. Parece que pra considerar a nossa necessidade, a gente é um caso à parte, mas pra considerar o benefício da medicação, aí a gente é a mesma coisa. Então assim, não tem lógica. E qualquer um pode me perguntar assim, poxa, mas vocês não acham que é importante ganhar pontos na escala Hammersmith? É óbvio que sim, é muito importante. Mas é importante pra nós ganhar pontos em qualquer escala, porque tem escalas que avaliam coisas diferentes. E se você ainda perguntar pra todas as pessoas com AMI tipo 3, se você pudesse hoje parar a progressão dessa doença e manter as funções que você tem ainda hoje, como você se sentiria? As pessoas diriam, que vitória, a maior vitória da minha vida é parar essa doença, sabe por quê? Porque, como eu disse, a AMI é progressiva, ela sempre piora. A nossa vida é de olhar pra frente e ver que nós vamos piorando. A gente sempre piora. Então, assim, a gente precisa de uma avaliação que reflita a nossa realidade, o que realmente significa viver com AMI tipo 3 e o como que um tratamento desse tipo impacta na nossa vida. Pelo conhecimento que a gente tem de AMI 3 que conseguiram tratamento via judicial, com muita luta e com muito esforço, os resultados são sempre muito bons. Então, é quase que uma tortura a gente acompanhar as pessoas que têm resultado da vida real com essas medicação, enquanto tantos outros não têm essa oportunidade. A busca proposta pelo demandante ela foi atualizada, 16 artigos foram considerados elegíveis, foram incluídos 5 estudos adicionais que não haviam sido incluídos pelo demandante, provavelmente devido à data de publicação desses estudos. Então avaliamos os ganhos na função motora e não incluímos nessa análise o estudo pivotal Cherish, porque ele não apresentava uma análise de subgrupo para AMI tipo 3. Então nós incluímos estudos cujos participantes tinham idade mínima variando entre 19 meses e 2 anos e meio, a idade máxima geral era de 72 anos, então houve uma variação enorme na questão da idade dos pacientes incluídos, então desde crianças com 18 meses até adultos com idade superior a 65 anos. O número de pacientes variou entre 12 a 210 nos estudos. Apenas um estudo possuía braço comparador, com cuidado padrão, que é justamente o estudo brasileiro, que a gente vai falar mais sobre ele, e os demais são estudos de braço único. Aqui, ninguém deve se espantar com a variação de idade, porque assim a AMI 3, ela se manifesta na infância, você vai crescendo com as limitações, as dificuldades que vão piorando, mas você vai continuar, você vai lutar, você vai querer sobreviver, e você vai chegar, se Deus quiser, até ser um idoso. Só que existe uma diferença entre você viver e você sobreviver. Você acha que a gente quer passar a nossa vida inteira, até a gente ser idoso, passar a nossa vida inteira sobrevivendo, o nosso calendário tomado por terapias, fisioterapias e tudo mais, sabendo que tem uma medicação que podia ajudar a potencializar esses resultados todos? Reflitam na diferença entre viver e sobreviver. Nós não queremos passar a nossa vida inteira lutando e ouvindo das pessoas, nossa, que bonito, vocês são guerreiros, vocês lutam. A gente não quer viver assim, sobrevivendo. A gente quer só viver, quer poder desfrutar da vida como uma pessoa sem AMI também. Isso, a gente sabe que sempre pra sempre vai ser diferente, porque eu vou ter que continuar fazendo fisioterapia, fazendo hidroterapia, usando medicação, mas a gente quer ter a melhor chance que a gente puder ter pra viver. Então, considerando aqui um balanço entre os efeitos desejáveis e indesejáveis, o principal benefício é o ganho na função motora. 3 estudos relataram melhora clinicamente relevante, 2 estudos reportaram perda da função motora. Esse slide, ele destaca 3 estudos com melhora clinicamente relevante. Presta atenção, melhora clinicamente relevante. Significa que são dados estatísticos e dados que, de fato, conseguem comprovar a sua relevância clínica. E apresenta um destaque para 2 estudos que reportaram perda na função motora, ponto final. Enquanto mostraram aí, com o mesmo destaque, que 3 estudos tinham melhora clinicamente relevante, e isso é muito mais pesado e importante do que 2 estudos que reportam perda na função que não são clinicamente relevantes. E aí, o jeito que tá nesse slide parece que eles são a mesma coisa. Isso pode até colocar uma dúvida na cabeça de quem vê isso rapidinho, como se fosse um empate. Tem 3 que foram bons e 2 que foram ruins. Não podem ser comparados um ao outro. Os 3 estudos com melhora clinicamente relevante, eles têm muito mais peso. A estatística e a ciência dão muito, muito, muito mais peso pra eles. Eles não podem ser colocados em pé de igualdade com esses 2 estudos que deram perda motora e que não são estatisticamente significativos. Esses são os estudos. O estudo de Mendonça, que é o estudo brasileiro, reporta a perda da função motora, embora não seja estatisticamente significativa essa perda. O estudo de Beckman não faz uma análise estatística dessa perda, mas apresenta a perda. Então, seguindo o que eu
falei agora há pouco? Porque foi dado destaque justamente nos 2 estudos que apresentavam resultado de perda, resultado negativo, e são os estudos que aqui é falado de passagem que não são estatisticamente significativos. Aqui eu faço uma pergunta muito honesta para quem tá assistindo. Vocês não acham que seria melhor destacar os outros estudos que tinham efetividade terapêutica? Porque é isso que interessa pro tratamento? A minha pergunta é: por que foi dado destaque nos 2 estudos que traziam variação negativa, mesmo admitindo que eles não são estatisticamente significativos? Imagina, essa apresentação, ela é passada de forma muito rápida. Você acha que se você olhasse para esse slide, o que você ia memorizar dele? Os 14 estudos com melhora ou os 2 estudos destacados com piora? Você ia achar que aquilo ali é o que era relevante para a discussão? Esse estudo, então, eu vou falar nosso estudo, né, estudo brasileiro, ele acompanhou pacientes com AMI tipos 2 e 3, são 67, 16 com tipo 3, a idade mediana no início do tratamento 10,6 anos, o acompanhamento foi feito por 24 meses e o comparador é o cuidado padrão. Então, foi observada uma perda, né, média de menos 1 ponto, não estatisticamente significativa, como eu já havia dito, mas em relação ao grupo controle, esses pacientes do grupo controle perderam menos 65 pontos, né, perderam muito mais, e essa diferença entre o nusinercena e o cuidado padrão para pacientes com AMI tipo 3, ela é estatisticamente significativa. Aqui é apresentado um estudo que foi feito no Brasil, na população brasileira. E 2 destaques são importantes. Esse é um estudo que tem um braço acompanhando pacientes que fizeram uso da medicação e os pacientes que não fizeram. Então, os 2 destaques importantes aqui são para o seguinte: na linha de cima desse estudo, você vai ver pacientes com M3, com uso de nusinercena, e eles, em 24 meses, eles só perderam 1 ponto. Eles mantiveram praticamente muito estável a sua pontuação na escala. Os pacientes com M3 que não se trataram com nusinercena, eles perderam 4,65 pontos na escala em 24 meses. E essa diferença desses 4,65 pontos para aquele menos 1, ela é estatisticamente significativa. Então ela tem relevância para a ciência, para mostrar que de fato o uso dessa medicação ela é eficaz e ela faz diferença na vida de quem está tomando. Era para nessa hora dessa apresentação encerrar a reunião, recomendar a incorporação para todas as pessoas com M tipo 3, porque o resultado aqui ele é muito óbvio, ele é estatisticamente significativo. E aqui aproveito até para mostrar em destaque essa diferença que existe entre quem usa e quem não usa ao longo do tempo, e ela vai ficando maior ao longo do tempo, é o que faz ele ser estatisticamente significativo. E quando a gente fala disso, o que isso significa pra gente na prática? Vocês vejam, a pontuação média na escala Hammersmith, eu já comentei com vocês que ela começa maior nos pacientes com M tipo 3, quando comparado com os outros tipos. Então, se a gente faz uma conta rápida e projeta 10 anos pra frente, aqui numa progressão linear, nesse gráfico, uma pessoa com M3 em tratamento perderia até no máximo 5 pontos na escala em 10 anos. Aí você fala, poxa, mas perdeu, né, 5 pontos em 10 anos. Só que uma pessoa com M3 sem tratamento, nessa mesma proporção, ela estaria perdendo 23,25 pontos. A pontuação máxima dessa escala Hammersmith é de 66 pontos. Nesse período de 10 anos, se a gente perde 23 pontos, nós estamos falando de 1/3 da pontuação da escala perdida. Você imagina isso ao longo do tempo? A gente vai, em algum momento, ficar comprometido como um paciente com AM tipo 2, já perdido vários movimentos. É claro que o tempo é nosso inimigo. O que faz sentido? Receber um tratamento para me manter bem ou eu ficar mal, perder vários movimentos para daí eu receber um tratamento? Não tem lógica esperar para dar um tratamento para a pessoa. A pessoa precisa ser tratada o quanto antes, porque o quanto antes ela for tratada, menos neurônios morrem, menos movimentos se perdem e a gente consegue viver melhor. Eu queria perguntar pra vocês, se algum de vocês tivesse essa doença, você gostaria de ser a linha verde ou a linha vermelha? Eu tenho AMI, eu vou dizer, se eu ficar na linha verde, eu tô num sonho. Eu quero ser da linha verde. O que significa eu ser da linha verde? Significa eu receber medicação. Sem medicação, a realidade, ela é implacável com a gente. O futuro, ele é tenebroso com a gente. A gente vai ser linha vermelha. Não quero ser linha vermelha, quero ser linha verde. Por favor, entendam, reflitam, se coloquem no nosso lugar. Os eventos adversos mais frequentes são cefaleia, lombalgia após a punção lombar e os eventos gastrointestinais. A ocorrência de eventos adversos ela variou enormemente entre os estudos, então, de 10% a 91% dos participantes, incluindo eventos adversos graves. Houveram 3 casos de meningite asséptica, mas todos com evolução favorável e sem efeitos prolongados. De longe, o efeito adverso que mais é comentado entre quem faz o tratamento com nusinercena é da cefaleia após punção, que é uma dor de cabeça que dá por causa do tipo da aplicação. E, embora isso não aconteça, né, em todas as aplicações, a gente vê que é transitório. Assim, 1 dia, 2 dias, ele passa. Foi observada uma perda muito grande de participantes ao longo do período de acompanhamento em pelo menos 5 estudos. Essas perdas, elas variaram de 17% até 89%. As perdas, elas apresentaram razões variadas ou não foram esclarecidas nos estudos. Além disso, o percentual de pacientes que apresentaram melhora clínica variou entre 33% e 68% nos estudos, e piora clínica foi observada entre 6% e 27% dos pacientes. A gente considera melhor ou piora clínica em relação ao ganho ou perda de pontos na escala HFMSE. Eu queria comentar que sobre os estudos em doenças raras, que é preciso
preciso uma avaliação diferenciada do que é feito com os estudos que são relacionados às doenças que têm alta prevalência. São poucos pacientes, sim, que têm doença rara. Então, os estudos sempre vão ter poucos pacientes. Níveis altos de desistência tem N razões, porque as condições são complexas, as doenças são muito complexas e o custo para fazer esses estudos ele é muito alto. Então, assim como a análise e o registro de uma medicação para doença rara é diferente em tempo, né? O tempo geralmente é reduzido, é priorizado isso. Os critérios de avaliação para incorporação também deveriam ser diferenciados para as doenças raras. Então, esses são os estudos aqui mostrando a questão das perdas em laranja e a questão da piora clínica em vermelho. Aqui, esse slide foi passado muito rápido. E esse slide também é apresentado com um viés de negatividade para a demanda que me chamou muito a atenção. Aqui em laranja, esses destaques são estudos com perdas de pacientes, aqueles pacientes que saíram do estudo. Estava no meio do estudo, o paciente abandonou o estudo. E aí, para fechar de uma forma bastante negativa, vem um destaque em vermelho na questão de piora clínica. Como se só isso importasse. Como se não houvesse mais nada relevante a ser considerado nesses estudos. Eu vou fazer um exercício com vocês e mostrar como seria diferente esse slide se fossem apresentado aquilo que está em destaque no título, que é melhora clínica. E você vai buscar alguma coisa de melhora clínica e você se depara com quadros vermelhos de piora clínica. Não seria melhor esse slide escrito melhora clínica, apresentando o que foi melhora clínica ou estabilidade da doença do que foi piora clínica? Vocês acham que dessa forma influencia ou não numa avaliação? Pensa bem, um slide e o outro, eles são as mesmas informações, mas os destaques são diferentes. Vocês acham que isso influencia ou não numa decisão? Se o relatório o tempo inteiro marca só as coisas negativas, ao invés de mostrar o que era relevante para o tratamento, essas são as informações que vão ser retidas pelas pessoas que precisam da sua decisão. Com relação à avaliação da qualidade da evidência, a certeza da evidência foi muito baixa para todos os desfechos, e isso aconteceu principalmente por conta, né, do fato de serem estudos observacionais, e o risco de viés ele foi considerado alto, principalmente pela ausência de braço comparador, dados faltantes e mensuração subjetiva dos desfechos. Aqui, novamente, é apontado que a certeza na evidência é baixa. Vocês lembram que a iniciativa de excluir vários estudos que não usavam somente a escala Hammersmith foi do próprio CECATES. Então, se eu tenho uma evidência baixa, porque eu tenho poucos estudos, é porque vários deles foram excluídos porque quiseram usar o mesmo critério do PCDT de AMI tipo 1 e 2 para avaliar a pessoa AMI tipo 3 deambulante. Os estudos para esse tipo de medicação são observacionais. Por quê? Porque a doença é rara, eu já falei isso. A medicação é muito cara. Nós não vamos conseguir apresentar evidência alta nos mesmos moldes que eles avaliam medicações comuns, como um remédio para hipertensão, a gente não vai conseguir nunca. Os pontos apresentados onde se fala de ausência de braço comparador, pequeno tamanho amostral, esses são problemas comuns para a doença rara. Mas isso pode ser contornado com depoimentos médicos, com acompanhamento de pacientes que fazem uso da medicação, que aplicam as escalas de avaliação, os fisioterapeutas que fazem essa avaliação, pelos dados disponíveis em 8 anos de aprovação do uso aqui no Brasil, pelas pessoas que têm AMI3, que judicializaram e conseguiram utilizar e têm os seus resultados, pelo uso em outros países, pelas agências de ATS de outros países que incorporaram no Sinersena para AMI tipo 3. Por fim, uma análise deve ser completa, levando em conta dados positivos e negativos. A gente não está aqui pedindo para que seja feito um relatório só com dados positivos. Sempre houve um destaque em vermelho, não houve um destaque em dados de resultado. A reunião inteira foi pautada por esses dados que foram destacados. O relatório precisa mostrar, sim, os dados positivos e negativos. A próxima parte é a avaliação econômica. Como esse react já ficou muito longo, eu não vou fazer essa parte, até porque acredito que a União deve chamar a indústria farmacêutica, eles precisam se esforçar a entrar no acordo juntos para atender as pessoas com AMI3 que não podem ser tratadas. A gente precisa ter acesso à medicação que o especialista nessa doença prescreve para nós. Essa é a nossa urgência. Enquanto esse vídeo está sendo gravado, os neurônios de um monte de pessoas com AMI3 estão morrendo. Se você conseguiu chegar até aqui e entendeu essa angústia, nos ajuda a levar essa informação até a Conitec e o Ministério da Saúde. A gente precisa ser ouvido por completo. Essa decisão não pode sair sem que seja feito uma análise minuciosa dos dados e do que foi apresentado. Você pode nos ajudar também seguindo o Proclame nas redes sociais. Lá você consegue ver a realidade de quem tem AMI, as pessoas que têm AMI, os depoimentos das pessoas, o dia a dia dessas pessoas, e você consegue acompanhar também as etapas desse processo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada e até uma próxima. Proclame, Instituto de Apoio e Cuidados às Pessoas com Atrofia Muscular Espinhal. Somos raros.